Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente falar dos desafios dessa conexão que você tem com essa pessoa. Então, quais são os principais desafios ou o principal desafio dessa conexão? Até para você entender, de repente, por que as coisas ainda não se encaminharam como você esperava, tá? De repente, trabalhar nos desafios, tá? É uma leitura coletiva, então você precisa ter um entendimento de que nem tudo que sai aqui na leitura é para você, você precisa adaptar a sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções, a primeira é a pirâmide preta e a segunda é o cone preto. Você mentaliza a pessoa, escolhe sua opção, que eu também vou me concentrar. Gratidão. Vamos ao grupo 1, pessoal da pirâmide. Falar dos desafios dessa conexão, dos consulentes 1 com essa pessoa. Quais são os desafios? Conexão do consulente 1 com essa pessoa. Quais são os desafios? Consulentes 1. Consulentes 1, desafios. Peraí que viraram muitas, não vou aceitar. Então, a busca de sorte, a busca, talvez até de ser reconhecido ou reconhecida, né? Prosperidade. E há uma conexão aqui de destino, né? Isso talvez dificulte um pouco as coisas de solidificarem ou de darem certo, né? Aqui o homem próspero. Então, uma pessoa que pensa muito na prosperidade, tá? Uma pessoa que está muito preocupada com o financeiro, com a prosperidade, com o patrimônio. Pode estar num momento que está com muita preocupação com isso, ou pode ser uma pessoa que é constantemente dessa forma. Então, essa vertente da vida dela é muito importante. É uma pessoa que já pode ter adquirido uma certa prosperidade, estabilidade na vida e não quer abrir mão disso, tá? Ou pode estar tentando algo melhor, quer dizer, uma pessoa que está tentando ter prosperidade, né? Talvez seja uma coisa assim que ela está correndo atrás há algum tempo, talvez ela seja uma pessoa que tenha assim um caminho de vida, um destino difícil na questão financeira e ela vem lutando para de repente mudar esse caminho, né? Traçar uma nova realidade para si mesma. Então, assim, as questões de prosperidade dessa pessoa são muito importantes para ela, tá? E aí a gente pode
extrapolar para tudo. Então, por exemplo, se essa pessoa não tem grana e você já é estabilizado ou estabilizada, isso pode ser um incômodo para ela, por exemplo. Então, ela pode estar tentando correr atrás de melhorar de vida para poder viver esse amor de destino que vocês têm. Talvez ela também acredite nessa conexão de destino, mas talvez ela ache que precisa estar mais preparada com relação ao financeiro para poder bancar essa situação. Então, se há uma diferença importante financeira entre vocês, isso pode ser um problema. Se essa pessoa tem dinheiro e você não tem, isso pode ser um problema. Ou as famílias não aceitam, ou a sociedade não aceita, os amigos não aceitam. Pode ser o contrário, essa pessoa pode ser uma pessoa que ainda não conseguiu evoluir sua prosperidade. Você é uma pessoa próspera e estabilizada, isso pode ser um empecilho, tá? De alguma forma, isso pode estar influenciando a interação de vocês. Ou porque essa pessoa mesmo não consegue lidar com isso, tá? Ou porque, de alguma forma, ela não consegue lidar com o olhar do outro, tá? A pessoa que se importa demais com o que os outros pensam dela. Então, assim, o que falariam de mim se eu estivesse com uma pessoa que tem a condição financeira pior do que a minha? Ou o contrário. O que falariam de mim se eu tivesse com uma pessoa com uma condição financeira melhor do que a minha? Que eu sou um aproveitador, que, né? Então, assim, pode ser uma pessoa que se preocupa muito com a opinião dos outros, tá? Então, às vezes, isso não é nem preocupante para ela mesma, mas ela se ocupa demais da opinião alheia. Consulente Zoom. Pode ser, né, esse homem aqui, né, você olha para ele tem uma pose, né? Ele mostra a prosperidade dele, sabe? Então, essa pessoa, ela pode ter um cargo importante. Ou às vezes não ser ninguém, mas se achar importante dentro da família, dentro da religião que segue, dentro da empresa que trabalha, dentro daquela rede social que ela frequenta, sabe? É como se ela quisesse manter uma pose, tá? Manter uma imagem. Consulente Zoom. Eu, hein? A carta da estrela. Tá pedindo aos céus o quê? Tá pedindo perdão, tá pedindo dinheiro. O que essa pessoa está precisando curar? Por isso que eu falei muito da coisa do destino, 7 de ouros, é uma carta de espera, de colheita. Isso aqui me fala muito da sorte no sentido do destino da pessoa, sabe? A roda da fortuna, me lembra muito isso. Então, assim, é como se essa pessoa tivesse, assim, esperando uma concretização, um sucesso, uma sorte que na cabeça dela é o destino dela, ou assim, tá para vir, entendeu? Não, eu tenho que fazer isso porque é isso que eu quero para mim. E ela me parece esperando isso há algum tempo, é uma colheita, tá? Então, essa prosperidade é uma coisa muito importante para ela. Ela, de repente, se ela é religiosa, ela reza para que a vida dela se ajeite, para que isso se resolva, tá? Tem a ver com a estabilidade financeira dela, de trabalho. Não sei o que é. Tem a ver com a prosperidade dela quanto pessoa. E me parece que é como se ela estivesse querendo correr atrás de reverter o destino dela. Ai, tudo para mim sempre foi difícil, eu sempre fui uma pessoa sem dinheiro, né? Então, assim, eu quero mudar isso, né? Eu tenho uma esperança, uma vontade muito grande, eu peço aos céus para mudar isso, e eu já estou esperando isso há algum tempo. Então, uma vez que eu colha aquilo que eu peço nas minhas orações, né?
aí eu consigo fazer qualquer coisa, eu consigo seguir minha vida, eu consigo ter uma vida afetiva equilibrada. É como se isso fosse muito importante para essa pessoa, tá? Não sei se ela passou muita necessidade quando criança, tá? Se ela viu a família sempre com esse debate da questão do dinheiro, tá? Me parece assim muito importante para ela colher isso. É como se ela tivesse tido, como é uma carta de cura, o que me parece é que para a grande maioria, ela a vida toda ela teve dificuldades que ela precisou reverter. Tá sempre correndo atrás daquilo, né? E de repente ela tá esperando uma colheita que traga uma solidez para ela que ela tá esperando há algum tempo. E isso pode ser um desafio. Então uma pessoa de repente, se é uma pessoa comprometida num casamento, pô, levou não sei quantos anos de casamento para conseguir ter a casa própria. Agora ela não quer sair do casamento porque ela não quer perder a casa que ela, depois de anos, conseguiu ter. Né? Ah, mas o amor não é mais importante? As pessoas agem de forma diferente. Né? Então, cada um pensa diferente, age diferente. Significa que ela não ame, significa que aquilo que ela construiu com esforço também é importante para ela. Tá? Então, talvez isso seja algo para você observar, tá? De desafio na interação de vocês. Tem alguma coisa de prosperidade aqui que atrapalha muito. Então, pessoal da distância geográfica, se precisa que essa pessoa tenha mais condição financeira, ou de trazer você para perto, ou de ir para perto de você, isso já está, sabe, se tornando um fardo, uma dificuldade para vocês aqui, um desafio sério. Porque ela gostaria muito de resolver isso, mas está demorando para colher. Quer dizer, está demorando, de repente, para ela ter a grana de fazer a viagem. Está demorando, de repente, dela ter a grana, né, para se mudar para perto, para trazer você para perto. Tá? Isso pode estar realmente sendo um empecilho importante na situação de vocês. Vocês precisam observar isso, tá? E tentar pensar numa solução. Então, me parece que é uma prosperidade que ainda não veio, tá? 9 de copas, então a satisfação pessoal, a felicidade. É como se essa coisa da prosperidade fosse algo que, inclusive, tira a felicidade afetiva dessa pessoa, influencia muito o afetivo dela. Sabe? E é uma pessoa muito interessante. Sai o 9, né? Que é uma carta individual. Não sai o 10 de copas. Então, assim, enquanto eu não tiver com a minha vida financeira organizada, eu continuo sozinho. Fazendo os meus planos, vivendo como eu posso, me satisfazendo como eu posso. Não vou ficar fazendo planos com ninguém, de viver nada a longo prazo, né? Porque é como se essa pessoa hoje estivesse focada em concretizar as coisas dela como indivíduo, para depois pensar em algo sólido com alguém. Então, essa questão da prosperidade é muito importante para ela. 2 de paus. E ela não sabe o que fazer. Aqui essa pessoa tem sentimento, tá? Por você. Essa carta aqui já me mostra isso. Tem bastante sentimento, mas assim, ela fica numa situação em que ela quer investir no sentimento, mas a questão do dinheiro é importante para ela. Então, o que eu faço? Qual caminho eu sigo? Ela fica entre aquilo que ela acha que ela tem que concretizar com aquilo que ela sente. E nisso ela não age, é uma carta de paradez, tá? Ela ainda não conseguiu decidir. Então, devo tomar as atitudes pensando em finalmente concretizar tudo isso que eu quero concretizar para mim, eu devo, né, abdicar desses planos, de repente, viver esse amor, que é o que eu sinto no meu coração, né? Para algumas pessoas, a história de vocês já desandou aqui. Tanto que essa pessoa gostaria de ser perdoada, tá? Então, se a história desandou porque ela não conseguiu botar em prática coisas que vocês tinham planejado por causa de questões financeiras, né? Então, ela pode ter te embromado. Ela te embromou, ela te enrolou, ela não conseguiu tomar decisões. Eu não vejo isso ser maldade da parte dela, tá? Eu vejo que a questão da prosperidade tem um peso importante na história de vida dessa pessoa, tá?
Então, de repente, isso para ela é uma coisa muito complicada de ser esquecida ou de passar por cima para tomar determinadas atitudes. Então, acho assim que ela pode ter embromado e ter tido muita dificuldade de tomar decisões em relação à situação de vocês por conta dessas questões que ela tem mal resolvidas na vida dela. Então, a colheita ainda não chegou e ela continua esperando. Tá? Então, eu não vejo essa embromação ser por falta de caráter. Eu vejo assim que o peso disso para essa pessoa é realmente muito grande. Tá? E se ela realmente desandou a conexão de vocês, tá? Que ela acha muito importante, por causa disso, ela gostaria que você a perdoasse, tá? Ela gostaria que você entendesse, que você a perdoasse, baseado inclusive naquilo que vocês sentem um pelo outro, uma pela outra, que vocês compreendessem que essa questão é uma questão importante, tá? Que ela, inclusive, nesse momento, ou no momento em que vocês estavam se relacionando, ela precisava se focar nela mesma primeiro. Ela pode ter tido, inclusive, atitudes um pouco egoístas com você. Né? Talvez você estivesse pensando na dupla e ela tomou atitudes pensando só nela mesma, tá? É como se ela não visse caminhos para ser uma dupla, tá? Se a questão financeira dela ficar abalada. Não é fácil para essa pessoa lidar com isso, não. Ou ela é muito materialista, né? De repente é materialista demais, muito apegada àquilo que conquistou. Viraram duas, não vou aceitar, tá? Virou nove de ouros. Tem a ver com poder pessoal. Talvez ela seja uma pessoa muito materialista, né? Muitas vezes a pessoa materialista foi aquela que passou fome, né? Mas nem todo mundo assim. Às vezes a personalidade da pessoa é essa. Ela é apegada às coisas que ela conquistou, às vezes com o esforço dela, né? Então, uma pessoa apegada a bens materiais. Aí fica complicado realmente. Então, tem que estar tudo muito organizadinho para ela poder investir no amor. Enquanto ela não tem tudo organizadinho, ela fica sozinha, tá? Ou se ela não é sozinha, ela faz planos para ela, de concretizar as coisas de acordo com o que ela quer. O que ela quer fazer, do jeito que ela gosta, do jeito que ela quer. Então, talvez ela tenha proposto a você, né? Ou, de repente, imprimiu uma dinâmica na interação de vocês, em que ela te oferecia algo mais superficial e queria que você aceitasse, né? Porque a coisa tinha que ser do jeito dela, tá? Então, existe nível de gravidade. Pode ter sido muito egoísta, pouco egoísta, um pouco individualista, muito individualista. Cada caso é um caso, né? Interessante, virou um cavaleiro de copas. Vamos ver o que sai mais embaixo, complementar isso aqui. Rainha de paus, é porque assim, você quer tudo para ontem. Aí nós temos um problema, tá? A gente está falando de desafios, a gente está falando de uma pessoa lerda que não consegue tomar decisões porque ela tem mais do que uma prioridade na vida dela, tá? Então ela não consegue decidir o que ela faz primeiro, tá certo? E a gente tem você que não tem muita paciência para ficar aturando embromação. Rainha de paus, tá? Você é uma pessoa que, convenhamos, nem sempre você pensa muito nas atitudes que você vai tomar. Nem sempre você programa muito aquilo que você vai fazer. Você deu na tua cabeça que você quer fazer aquilo, você vai lá e faz. Então, você tem um poder de manifestação e de concretização das coisas que você quer imenso. Você bota para acontecer, né? Inclusive, aos olhos das outras pessoas, você é uma pessoa admirável por conta disso, porque você tem um poder pessoal elevado, você tem uma autoconfiança que é muito importante, né? Que é aquilo que te guia. Então, a confiança em si próprio, tá? De fazer as coisas que se quer, botar em prática, fazer direito aquilo que se quer. Mas muitas vezes você é impaciente com a lerdeza do outro e essa pessoa colocou um ritmo muito mais lerdo nessa situação do que você aceita, ou do que você gosta, ou do que você tolera, seja lá o que for. Eu acho que você pode ter até tolerado demais a lentidão dessa pessoa.
tá? Talvez ela não tenha te priorizado, tenha botado na balança a questão do dinheiro e o que ela sente por você. Isso pode ter te irritado um pouco, porque você é o tipo de pessoa que, se você tá apaixonado, você se joga de cabeça, né? Você vai mesmo, aquilo que eu quero eu vou lá e faço, eu vou lá e conquisto, né? Não, então você não seria o tipo de pessoa que deixaria de viver uma intensidade afetiva com alguém por causa da questão financeira, né? Ah, não, vamos morar numa cabana, a gente se ama, é isso aí, a gente se vira, né? A gente cresce junto, a gente passa o perrengue junto e vamos lá. Essa pessoa não é assim, tá? Essa pessoa não é assim. Essa pessoa, ela gosta ou de manter uma imagem, ou ela é louca para ter uma imagem, ou ela é louca para ter uma estabilidade que para você não é a prioridade da relação, para ela é. Então, quem que ela gostaria que perdoasse ela pela lentidão dela e a dificuldade de decidir? Você, ela gostaria que você a perdoasse, né? Por quê? Porque eu já falei, ela percebe em vocês uma conexão que é uma coisa que não existe. É uma coisa que ela só sente com você, tá? Ela pode até ter uma relação em outro lugar. A conexão que ela sente é só contigo, tá? É muito forte. Mas ainda assim, ela é uma pessoa que ela precisa ir devagar. Você já não é tão paciente. Você quer botar para acontecer. Então, acho assim que houve o grande desafio, um outro grande desafio aqui é você ter paciência para lidar com essa pessoa. Tá? Talvez você tenha tido muito, tenha investido muito. Talvez tenha sido a pessoa que você mais teve paciência até hoje, de todas as pessoas com quem você se relacionou. Mas assim, essa diferença de personalidade é um desafio muito grande. Até porque é uma pessoa que tem uma tendência, muitas vezes, a seguir só o que ela quer, ou de repente fazer o que é melhor para ela, o que vai deixar ela satisfeita, e isso de alguma forma pode ferir você, né? Porque se você está se jogando de cabeça, de repente você está querendo a mesma coisa do outro, tá? Então, existe o desafio das personalidades muito diferentes aqui, tá? Uma só. A roda da fortuna, só faltava sair, né? Essa pessoa está esperando o destino dela de conseguir, né? Então ela acredita em destino e ela acredita assim, tem muita coisa para ela concretizar no destino dela, para ela colher, tá? Então ela estudou, ela trabalhou, ela correu atrás, tá faltando ela concretizar a grana que ela gostaria de ter, né? E aí ela tem as etapas dela, depois que ela conseguir concretizar, concretizar a prosperidade dela, aí ela tá preparada para investir em você e na conexão que vocês têm. Essa pessoa enxerga a conexão de vocês como muito profunda e espiritual, tá? Então não é à toa, você se sente profundamente conectado a essa pessoa, ela sente a mesma coisa, tá? Só que assim, essa conexão tem o mesmo peso da prosperidade. Por isso ela fica na dúvida, tá? Então é um grande desafio para vocês, quanto casal, quanto dupla, quanto parceiros ou parceiras, tá? É essa pessoa aceitar viver a conexão que vocês têm entre vocês, independente da questão da prosperidade. Porque você já pensa dessa forma, mas ela pensa diferente. Então ela está esperando colher alguma coisa que na cabeça dela é o destino dela, né? Então, depois de tudo que ela fez, depois de tudo que ela investiu, depois de tudo que ela estudou, sei lá o que ela fez da vida. Depois de tudo que ela trabalhou, aí ela vai colher a prosperidade dela. Aí ela pode viver o relacionamento, a conexão que ela tem com você. Então, ela tem etapas que você não tem, tá? É a forma diferente de ver a vida. É bem desafiador aqui. É muito desafiador porque, assim, exige muito da sua paciência, que você também não tem tanta, porque você quer que isso aconteça.
Você é a rainha da manifestação, independente do seu gênero. O que você quer, você corre atrás de fazer. Então, essa coisa de ficar esperando o outro decidir, o outro se satisfazer, o outro ter prosperidade, não é o seu padrão. Então, você pode até ter tido paciência com essa pessoa por um tempo, mas em algum momento essa paciência ia acabar. Então aqui, ó, enquanto ela não consegue concretizar os planos dela e ficar totalmente satisfeita com aquilo que ela concretizou, ela não libera o que tem que ser liberado na conexão de vocês. Aqui tem uma questão de ego. Tem muito sentimento, tem muita vontade de estar junto, tem muita vontade de colher com você aquilo que a conexão de vocês é para colher, mas ela se retém de viver tudo isso, porque de alguma forma é o que eu falei, eu acho ela muito preocupada com a opinião dos outros. Sinto dizer, tá? Essa carta não fala sobre isso, mas nos decks tradicionais a pessoa tá controlando um leão, tá? Então, assim, a pessoa teria que ter total domínio do seu ego, se livrar totalmente da sua vaidade, do seu orgulho e abdicar da questão financeira que ela acha super importante para viver a conexão que ela sabe que tem com você. Isso para ela é muito difícil. Isso não anula o que ela sente, não anula o que ela planeja com você, mas atrasa bastante a manifestação da coisa. Eu acho até que você já pulou fora, que eu acho que você não teve paciência com essa pessoa. Ou se você não pulou fora, você está quase pulando fora. Você já deve estar de saco cheio. Então, assim, como pode, né? Eu sou uma pessoa, então tem casos específicos. Você é subordinado, né? Ou subordinada dessa pessoa na empresa. Então, como posso ser o chefe me relacionar com o subordinado? Né? Então, o que as pessoas vão falar? Eu vou perder meu emprego? Né? Porque isso pode ser tido como assédio. Então, eu vou perder tudo que eu conquistei? Agora que eu tô colhendo? Tá? Então, essa pessoa coloca na balança com o mesmo peso a questão da prosperidade com a questão afetiva, tá? As duas precisam estar equilibradas para ela ser feliz. Já tinha virado, não caiu, caiu agora, Cavaleiro de Copas. Essa pessoa tem muita vontade de se entregar para você, mas ela é uma pessoa afetivamente imatura. Você é uma rainha, essa pessoa é um cavaleiro. Então, você tá pronto, apesar do seu temperamento mais, né, acelerado, você é uma pessoa mais acelerada a botar as coisas em prática. Além disso, você tá mais maduro e mais madura para viver essa relação do que essa pessoa. Essa pessoa afetivamente, ela não é tão madura quanto você. Por isso que ela não consegue separar as coisas, tá? Ela tem muita dificuldade de separar as coisas por causa disso. Tá? Meio boboca, tá precisa evoluir um pouco mais, de repente, para ter um entendimento de que ela pode ter uma vida afetiva e ainda tá correndo atrás da questão financeira dela. Se ela é uma pessoa que já tem uma vida financeira equilibrada, já tem prosperidade, ela é super boba afetivamente falando, tá? Então, de repente, você tá esperando muito da maturidade dessa pessoa, independente da idade dela. Mas ela ainda precisa crescer. A carta da cura e o cavaleiro. Então, é uma pessoa que precisa amadurecer um pouquinho, tá? Então, ela pode estar precisando, de repente, passar por desafios na vida dela, importantes para ela crescer, ela amadurecer e ela estar pronta para viver algo com você, tá? Então, aqui tem 2 desafios importantes, depende do caso ou os dois também servem para alguns casos. A questão da prosperidade dessa pessoa, que pode estar atrapalhando as decisões dela em relação a vocês, o consulente 1, e tem a outra questão, que é uma diferença de temperamento muito grande que vocês têm entre vocês e que faz com que você enxergue as situações de forma diferente dessa pessoa e que você manifeste as coisas num tempo diferente dessa pessoa,
entendeu? E isso atrasa muito, essa carta é muito importante, atrasa muito as decisões, atrasa muito a concretização daquilo que é para ser concretizado, tá? E isso, de alguma forma, tem a ver com prosperidade, tá bom? Então, você precisa avaliar aí se isso tem solução, o que pode ser adaptado nessa situação, tá bom? Inclusive do seu papel nisso tudo, tá? Vamos para a leitura 2. Vamos ao pessoal do 2, o cone. Tá, esses são as cartas. Vamos começar com o Keeper. Consulente 2, desafios dessa conexão dessa pessoa com o consulente 2. Desafio ou desafios. Essa pessoa com o consulente 2, desafios dessa conexão. Olha só. Alguma coisa relacionada à justiça. Ou assim, em ordem prática, alguma coisa judicial, tá? Que realmente atrapalha a situação de vocês. Ou alguma coisa de julgamento. Aqui eu posso extrapolar para julgamento pessoal, tá? Então, a forma que essa pessoa julga as coisas ou que você julga as coisas é importante nessa situação. Julga as atitudes do outro, julga, de repente, a cultura do outro, o jeito do outro ser, as atitudes que o outro teve. Desespero. Tá? Então, aqui pode ter acontecido alguma coisa, tá? Que, não sei, ou você ou essa pessoa se sentem mal de ter feito ou de ter recebido, e isso gera no outro ou em você um julgamento daquilo que foi feito. E isso, de alguma forma, você vê aqui que a pessoa tá meio que desesperada, meio que arrependido, né? Olha a minha situação, olha, e agora, né? Aquela coisa do peso na consciência, tá? Então, aqui me parece muito importante para algumas pessoas, tá? Para alguns grupos específicos, tem a ver com alguma questão judicial que atrapalha bastante o psicológico da situação de uma forma geral, mas que precisa ser resolvido, tá? Então, eu não sei, pode ser alguma coisa relacionada a estar fora da lei, ou ter que fazer um divórcio, ou ter que, né, assumir um filho que de repente não esperava, não sei, alguma coisa relacionada à justiça, tá? Ou pagamento de dívidas, de repente a pessoa tá desesperada porque tá falida, né, e sendo processada, isso que eu tô falando, pode ter uma coisa de processo realmente na justiça, que pode ser de vários tipos. E isso atrapalha a situação de uma forma desesperadora, quer dizer, vocês dois ou vocês duas estão sofrendo muito com isso, tá? Então não é uma coisa que está sendo fácil. E para todos os casos, né, acho que para a maioria dos casos tem a ver com o julgamento de si próprio. Eu acho que alguma atitude aconteceu aqui, alguma ocorrência, né? Alguma treta aconteceu entre vocês que faz com que vocês se enxerguem de forma diferente, ou você ache que essa pessoa não é a pessoa que você esperava, ou de repente você achava que teve quebra de expectativa, você achava que ela era de um jeito, ela agiu de outro, aquilo de alguma forma te causou uma mágoa brutal, e uma forma diferente de você enxergá-la, e é como se essa pessoa hoje, assim, não vou dizer que tá desesperada, mas tipo, caramba, eu fiz isso, e agora que eu fiz isso, o consulente 2 não tá mais me enxergando como me enxergava antes, de repente não me ama mais, né? Então eu acho que o juízo que você faz dessa pessoa hoje é diferente do que você fazia antes, e isso é um grande desafio. Eu enxergo aqui as pessoas que eu vejo nos comentários, por exemplo, que falam assim, eu não quero essa pessoa nunca mais na minha vida. Depois do que essa pessoa fez para mim, eu não quero nem pintado de ouro, né? A gente vê vários comentários assim.
Por quê? Porque você tinha, de repente, um amor grande por essa pessoa, a decepção que você teve com ela foi tão brutal que você não consegue vê-la da mesma forma que você via antes. Então, você quer distância. E é isso que me parece aqui. Me parece que algo aconteceu que muda a sua forma de ver essa pessoa. E que essa pessoa está numa posição em que ela, assim, não está achando formas de como resolver isso. Ela não vê formas de resolver isso. Tá? Então, por exemplo, se essa pessoa roubou dinheiro seu, quer dizer, ela vai voltar para sua vida, você vai conseguir enxergar ela diferente de um ladrão? Né? Me roubou, né? Então, assim, você vai estar sempre com aquele olhar de que, nossa, essa pessoa pode me roubar a qualquer momento. É isso que eu tô falando. Você muda o julgamento que você tem dessa pessoa. Você antes julgava ela de um jeito e depois de alguma coisa que aconteceu entre vocês, você hoje julga ela de outro. E me parece que é um julgamento atualmente negativo da pessoa que ela apresentou para você e essa pessoa não está vendo possibilidades de reverter isso ou está achando isso muito difícil de ser revertido. Né? Pra você ver aqui na cara dele, ele olhando assim, né, pro casal que tá aqui na frente, olha só, vocês que aprontaram, né? Vamos ver o que a lei fala para você. Então é como se ele estivesse realmente julgando a atitude alheia. Em alguns casos, essa pessoa ela pode ter uma sensação de que ela cometeu um erro com você, mas que de repente ela fez isso no momento de fraqueza, tá? Talvez ela merecesse ser perdoada ou ela merecesse ser ouvida sem muitos julgamentos, tá? De repente de forma mais neutra, imparcial. Mas alguma coisa importante aqui aconteceu entre vocês que muda a sua forma de ver essa pessoa. Você hoje enxerga ela de forma diferente. E o fato disso ser muito definitivo se torna um desafio. Né? Então, se você desse uma outra chance para essa pessoa, talvez você não conseguisse reverter a forma diferente de vê-la, tá? Então, tem situações que são muito graves realmente, né? É aquela coisa, não erre, porque se você errar, as pessoas te olham de uma forma diferente depois, né? Então, a gente não tem o direito de errar, a verdade é essa, né? Às vezes a gente faz tudo de bom, um erro que se cometa, as pessoas olham para você de forma diferente, né? Então, assim, um pouquinho de cuidado com isso também, porque todo mundo erra, né? Então, muitas vezes quando a gente erra sem ter intenção de fazer tão mal ao outro, sem ser por mau caratismo, a gente quer ser perdoado, muitas vezes. Então, cuidado para, de repente, pedir o perdão para si e não oferecer para o outro, tá? Aqui tem bastante julgamento. Consulente 2. Então, esse é um grande desafio. Seria você conseguir perdoar realmente essa pessoa a ponto de conseguir passar uma borracha, né? Naquilo que ela fez, talvez, né? O 6 de ouros, a carta da dedicação desigual. Entendi. Essa pessoa você julga que essa pessoa te entregou migalhas, né? Aqui, a grande maioria pensa assim, gente, essa pessoa não é capaz de fazer feliz, não. Eu fiz de tudo por essa pessoa. Essa pessoa aprontou, não deu valor. Aqui você pode estar julgando que essa pessoa não é capaz de fazer ninguém feliz, nem você. Sem condição. Que ela só oferece migalha. Talvez você tenha parado de investir nessa pessoa por causa disso, né? Cavaleiro de Paus. Só serve para sexo. Realmente, gente, vocês estão fazendo um julgamento brutal dessa pessoa, né? Eu não sou tudo isso, eu não sou essa coisa superficial, eu não sou essa pessoa que só serve para coisa carnal, que só quer coisa casual, que eu não sei o quê. É assim que o consulente 2 me julga. Então agora é como se você enxergasse essa pessoa como uma pessoa inconsequente, uma pessoa que não leva nada a sério, né?
Talvez você tenha enxergado nela, assim, no início, né? Mais coisa do que ela realmente é. E ela te apresentou um cavaleiro de paus. Ah, tudo de bom, envolvente, né? É para quem teve intimidade, sexualmente falando, uma pessoa entregue, mas também só para isso, né? Então, talvez você tenha planejado coisas muito além com uma pessoa muito aquém, tá? Pode ter acontecido. Então, tá aí a tua quebra de expectativa. Você achou que esse cavaleiro, em algum momento, ele ia te oferecer mais, ele só te ofereceu migalhas. Aqui eu sinto que você pensa que essa pessoa não é capaz de fazer ninguém feliz, de que ela não é capaz de bancar uma relação sólida, porque ela é uma pessoa né, superficial, ela vive coisas líquidas, ela não é uma pessoa que investe em nada profundamente, não é uma pessoa profunda, né, que ama profundamente. E olha aqui você olhando para a cara dela. Olha aí, lá vem o cavaleiro de paus, querendo me encontrar de novo, né? Aí, lá vem, querendo dar uma saidinha e desaparecendo logo em seguida. Isso é o grande desafio da interação de vocês. Você não acredita mais nessa pessoa, você não confia, você não acha mais que ela é capaz de fazer feliz, você não acha mais... não confia mais que ela é capaz de viver algo profundo. Ih, você já tá olhando para frente, ó. Já vem um outro navio ali na frente. Ah, eu vou embarcar nesse navio mesmo. Você tá de costas para esse cavaleiro. A personagem tá de costas, né? Então você já teve assim muito planejamento com essa pessoa. Você já planejou muita coisa com essa pessoa. Por isso que eu acho que você pode ter enxergado muita coisa nessa pessoa que nem ela mesma enxerga, né? Mais virtude, mais potencial. E ela é simplesmente uma pessoa casual e é isso aí. Tem muito para evoluir, né? E de repente você enxergou que isso tinha potencial, planejou muita coisa, aqui teve muita quebra de expectativa. Muita mesmo. Mas você já está se erguendo, está começando a entender que tem que se erguer, porque você já está planejando, olhando para frente. Eu não vejo você olhando para essa pessoa, não. E aqui há uma desistência da sua parte nessa situação, porque mais uma vez você julga que essa pessoa não é uma pessoa capaz de viver nada sólido. E agora, como faz? Essa pessoa lhe fez muito mal. Eu sinto isso, né? Que essa tua quebra de expectativa com ela para algumas pessoas você inclusive, né, precisou de ajuda terapêutica, né? Para poder superar essa situação. E agora a sensação que eu tenho é de que essa pessoa, ela também tem uma dor na consciência e um desespero dentro dela, no sentido de uma tristeza, de perceber que aquele quadro que ela criou, né, aquela imagem que ela criou dela mesma para você, é uma coisa quase que irreversível. Você não acredita mais nela. Tá? Esse é o grande desafio, seria você ser capaz de repente, dar um voto de confiança dessa pessoa provar algo diferente para você. Eu não vejo você querendo, tá? Até agora eu não vi raiva, tá? Eu não vejo raiva aqui, pode até ser que saia depois. Eu não vejo raiva da sua parte, tá? Eu vejo um entendimento. Essa pessoa não serve para mim. Essa pessoa não serve para mim, né? Porque eu enxerguei nela um grande potencial que eu já vi que ela não tem, né? Só me entregou migalha, então não sabe viver nada sólido. Quer saber? Eu não quero. É simples assim. Eu vejo, tá? Até agora eu não vejo a raiva. Eu vejo com essa tranquilidade, né? Aí sai o 6 de paus. Então, eu vejo você identificando as coisas dessa forma, tá? Eu entendi, eu enxerguei errado, eu projetei errado, sofri pra caramba, né? Com esse choque de realidade, mas tudo bem, essa pessoa não serve para mim, ela serve só para pegação e é isso. Não vou conseguir tirar mais nada dela.
Aqui você tentou ter muito sucesso, é o que eu tô falando, a carta da vitória. Você teve planos com essa pessoa que você enxergou sucesso com essa vitória, com essa pessoa, vitória com essa pessoa, mas isso não aconteceu. Houve muita quebra de expectativa aqui, tá? Mas por quê? É uma pessoa muito egóica, uma pessoa que gosta de ser paparicada, gosta de ficar sendo elogiada, de ser procurada, né? Isso é importante pro ego dela, uma pessoa bastante egóica. Isso atrapalha muito o relacionamento de vocês, porque faz com que ela nunca entregue muito pro outro. Talvez isso não tenha sido só com você, tá? Talvez isso tenha acontecido com outros relacionamentos, outras pessoas também. Ela nunca entrega no mesmo pé de igualdade, ela sempre vive situações desiguais, em que ela deixa o outro assim, ó, desesperado, carente, né? Você vê aqui que a pessoa tá na rua, quer dizer, quase um mendigo, então uma sensação de escassez, uma sensação de buraco afetivo, tá? Mas ela se apresenta assim, com altivez, com confiança, né? Você projetou muita coisa com essa pessoa e muito provavelmente havia muito potencial, tá? Mas que essa pessoa não é capaz de concretizar. E eu sinto que você hoje entende isso, você perdeu a confiança no potencial dessa pessoa. Então não adianta ela se descabelar, tá? Ela vai se descabelar e não vai conseguir reverter a imagem que você tem dela. Você pode até gostar dela ainda, mas você olha para ela e se eu te perguntar, você acha que essa pessoa é capaz de te fazer feliz? Você vai falar que não. Você não acha. Eu gosto dessa pessoa ainda, mas ela não me completa, ela não me oferece aquilo que eu gostaria de viver com ela. Eu projetei com ela e ela não é capaz de concretizar. Então eu vou concretizar do meu jeito, sozinho, vou para outra embarcação, vou fazer outras coisas, vou conhecer outras pessoas, tá? Então aqui tem dois desafios. O primeiro é o julgamento que você faz dessa pessoa atualmente. A quebra de expectativa está fazendo você enxergar essa pessoa muito abaixo do que você enxergava antes. Total descrença no potencial dela. E digamos que o ego dessa pessoa também atrapalha, tá? Essa coisa dela de que ela quer sair por cima das situações, ela tem que dar a última palavra, né? A outra pessoa que tem que correr atrás dela porque ela é a boazona e todo mundo é que tem que correr atrás dela, ela não tem que correr atrás de ninguém, né? Todo mundo tem que ficar paparicando, tem que ficar buscando. Então, essa forma dela de ser também é muito enjoativa, né? Isso também é um desafio, tá? É você ter paciência para lidar com uma pessoa dessa. Eu acho que você tentou, mas é difícil, né? Foi difícil para você. A carta da morte é aquilo. Na sua cabeça, essa pessoa teria que morrer e nascer de novo para ela ser coisa diferente. Você não acredita de forma nenhuma mais numa transformação dessa pessoa. Não acredita, tá? Essa pessoa aí, essa pessoa só muda se morrer e nascer de novo, a carta da morte. Aí eu acredito que de repente ela vem transformada. Então assim, ela teria que fazer mudanças muito profundas nela, né? Para ela se tornar uma pessoa que se dedica mais, ela se tornar uma pessoa que vive relacionamentos de sucesso, tá? Mas eu sinto que você tem sentimento por essa pessoa, mas é um sentimento que ainda tá em cura, né? Mas a realidade dos fatos você já enxerga, você já não vê mais o potencial que você via antes. Para algumas pessoas teve muita decepção mesmo, né? Teve uma decepção a respeito das atitudes dessa pessoa, tá? Foi assim. Pajem de paus. Vixe Maria. Aqui, essa pessoa, ela gosta de ser procurada, né? Olha a cara de arrogante desse pajem, gente.
Só faz o que quer. Para algumas pessoas, óbvio que não é para todo mundo. Essa pessoa estava de papo com outras pessoas, inclusive, né? E é um papo assim que não tem muita profundidade. Essa pessoa, ela levava você à loucura. Se vocês tinham intimidade, você era completamente apaixonado por essa pessoa. Cavaleiro e pajem de paus. Nossa, a pessoa era né? Vocês eram um vulcão juntos. Mas assim, ela era só isso. Não tinha profundidade nenhuma para te entregar. Então ela teria que matar esse padrão infantil de comportamento dela, infantil, boba, né? Não tinha profundidade de conversa, você me desculpe. Eu acho que você enxergou muita coisa nessa pessoa, que eu acho que, tá? Era boba, né? As coisas que conversava de repente eram superficiais ou eram sempre voltadas pro desejo, de alguma forma. Então ela teria que mudar muito como pessoa, se aprofundar muito como pessoa para lhe dar aquilo que você quer, o equilíbrio que você quer, tá? Eu acho que você se apaixonou muito, se entregou muito, enxergou muita coisa que de repente nem existe nessa pessoa, mas agora eu acho que você já caiu na real. Mas deve estar sendo difícil de se desvincular, né? Porque é uma energia de atração e magnetismo muito forte, tá? Mas o ego é difícil, viu? Então, essa pessoa, para alguns casos aqui, essa pessoa ainda te procura. Meu Deus, 3 de copas. Só serve para agarramento e farrinha, tá? É isso que eu tô falando. Você viu muita felicidade. É uma carta que a base dela é a celebração. É a felicidade de estar junto. É aquele momento de celebração estando com pessoas que você ama. É uma carta de copas, né? Então, assim, baseado nos momentos que vocês tinham, você planejou muita coisa com essa pessoa, mas a energia dessa pessoa é uma energia de 13. Então, ela é uma pessoa que ela nunca se foca totalmente na interação de vocês. Ela nunca se focou no nível 2 copas, né? De estar vivendo só vocês dois ou vocês duas ali, aquela parada de vocês. Ela tinha uma energia sempre baseada no desejo, ou uma energia de farrinho, uma coisa de repente estar olhando a grama do vizinho, né? Então, assim, faltava seriedade para ela. Isso aqui não é sério. Não tem seriedade. E na sua cabeça agora, só morrendo e nascendo de novo para vir coisa melhor. Você não enxerga mais profundidade nessa pessoa. Você só vê nela farra. Inclusive, para as pessoas que são procuradas, tá? Ela só te procura para sair, para se agarrar, né? Para estar junto em alguns momentos, tá? E depois, de repente, desaparece. Olha o cavaleiro de paus aqui. E você já entendeu isso. E isso, me parece que isso já te enjoa. Isso já tá chato, já desgastou. Porque eu já sei como é que é. Então, para muitas pessoas aqui, se eu desbloquear, vai me mandar uma mensagem na mesma hora, mas vai querer ter um encontro comigo, vai sumir no dia seguinte. Você já sabe. Tá? Então, o julgamento que você faz dessa pessoa é um julgamento de que ela é uma pessoa muito superficial. E isso não te serve. E isso é o grande desafio. Se ela quiser ficar na sua vida, ela tem que provar para você que ela é coisa melhor. Tá? E de repente, você pode ter enxergado coisas demais nessa pessoa. Você quer 3 de ouro, você quer construir uma vida com alguém. Você quer parceria, é isso que você quer. O que você queria? Uma relação estável, planos para o futuro. Já sai aqui, o 3 de paus. Né? Concretização de planos, tá? Então, você queria mais dedicação, mais amizade até, né? Essa pessoa ser mais amiga, não ser só amante, né? Então, mais parceria, mais companheirismo, mais amizade. Pô, vamos construir uma parada legal que dure bastante tempo. Essa pessoa tem muita dificuldade de entregar isso, mas, gente, olha aqui, cavaleiro e pajem de paus. 3 de copas. Você demorou, mas você enxergou, né?
que você pode ter projetado mais profundidade nessa pessoa do que ela realmente tem. E o grande desafio agora é que para ela ficar na sua vida e para vocês resolverem isso aqui, ela tem que te mostrar, tem que vencer o julgamento que você faz dela hoje. Ela tem que te mostrar que ela é mais profunda do que isso aqui. Por quê? Porque na tua cabeça, só ela morrendo e nascendo de novo para ela ser uma coisa melhor. Porque ela é uma pessoa tão superficial, na sua opinião, que ela só oferece migalha. Dificilmente, na sua opinião, essa pessoa vai ser capaz de ter um relacionamento de sucesso. Quer dizer, de assumir uma relação e sustentar isso por muito tempo, né? De forma bem-sucedida. Você não acha mais que ela é capaz de te fazer feliz. Então, isso é um grande desafio, independente do que você sente por ela, tá? Que você pode estar em processo de cura dessa grande decepção, né? De você projetar mais potencial numa pessoa do que ela mostra para você ter, né? Mas isso é questão dela. Ela que te mostrou menos, né? Então, ela teria que se trabalhar muito nela mesma, nas atitudes dela, para te mostrar coisa melhor. Isso é um grande desafio, tá? Um grande desafio aqui nessa situação, tá bom? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.